Hoje eu vou mostrar para vocês como construir uma página de controle de leitura no Notion. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O Notion, ele é um site e também é um aplicativo para celular que você pode usar para diversas coisas. Ele é um aplicativo assim de construção, ele tem várias ferramentas e aí você cria páginas como se fosse um arquivo de Word. Você cria lá dentro uma página e aí essa página você pode fazer uma tabela, você pode... Eu vou mostrar para vocês, né, como que eu construo a minha página de lidos e aí vocês vão entendendo mais ou menos as funcionalidades que o Notion tem. Mas ele é bem assim, livre, você consegue fazer várias coisas, você consegue colocar imagens, consegue colocar links e trazer pra dentro dele GIFs e memes, enfim, você consegue fazer várias coisas e construir e deixar uma página da forma como você preferir. Eu uso o Notion pra organizar minha vida, assim, basicamente. Eu tenho coisas do meu mestrado nele, coisas das minhas redes sociais, né, controle da minha produção de conteúdo e também das minhas leituras, como é o caso da página de lidos que eu faço desde 2021. Então bora lá ver como é a minha página atual, que eu tô usando esse ano, e construir a página do zero pro ano que vem. Ó, aqui do lado a gente tem as páginas do Notion. Tenho aqui Livro na Esquina, Mestrado e Artigo TCC. Então são as páginas que eu já criei aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês, claro, o Livro na Esquina, que é a minha página em que eu tenho tudo relacionado com livros e produção de conteúdo. Então aqui a gente pode ver que eu tenho redes sociais, que é para onde vai meu controle de produção de conteúdo. E aí aqui eu tenho 3 páginas que são de livros lidos, que é de 2021, 22 e 23. Eu vou mostrar para vocês a página de 2023. Então aqui a gente tem os livros que eu li esse ano. Então a gente tem aqui tipo, nome, país, gênero, autor, editora, quantidade de páginas, as estrelas que eu dei, se o livro é em inglês ou não, a ordem que eu terminei ele, se foi o primeiro, qual foi se ele foi o primeiro livro que eu terminei esse ano, o segundo, o terceiro, formato, se foi físico, se foi e-book, a origem e o ano em que ele foi publicado. Então isso é o que eu tenho no meu Notion, tá? Então bora lá criar uma nova página de livros lidos para o ano que vem. Eu vou vir aqui em adicionar página, vou colocar aqui 2024, livros lidos. Página em branco. No Notion, sempre que eu quiser adicionar uma coisa numa página em branco, eu clico na barra. Coloco a barrinha e vai aparecer todas as opções de coisas que tem pra gente adicionar aqui. Texto, página, nananana. E aí o que eu quero é essa parte aqui de base de dados, e aí eu coloco aqui uma visão em tabela, Table View. E aí vai aparecer aqui, eu poderia importar uma base de dados de algum outro lugar, de alguma outra tabela minha, mas o que eu vou colocar é uma nova base de dados, e aí ele aparece assim, essa tabelinha em branco. Então eu coloco aqui livros, nesse primeiro lugar aqui, eu vou colocar aqui tipo, e vou clicar aqui em editar propriedade. Aí tá vendo aqui que nesse lugar de tipo aparece aqui multi-select. Então aqui a gente pode editar o que é que essa coluna ela vai conter. Como se fosse no Excel, que a gente tem como editar lá se é número, se é texto, se é... Então, mais ou menos isso. Só que aqui tem várias outras coisas, né? Então, nessa primeira parte que é o tipo, eu quero poder escolher o que é a obra que eu tô lendo. Se é um conto, se é um livro, se é um quadrinho. Então eu vou deixar aqui um select. O select, ele permite que você escolha uma coisa só para estar naquele local. Vocês vão perceber depois. O multi-select permite que você escolha mais de uma coisa. Então, por exemplo, eu coloquei um select. E aí aqui eu vou colocar livro. E aí ele já cria essa categoria para mim e ela fica ali. E aí eu posso criar, por exemplo, aqui conto. Ele não deixa ficar duas coisas no mesmo lugar, tá vendo? Se eu clico em livro, a palavra conto some. Se eu clico em conto, a palavra livro some. Então assim vai. Aí você pode já deixar essas categorias definidas aqui dentro, ou você pode ir criando elas de acordo com que você vai adicionando os livros. Então, por exemplo, eu coloquei aqui livro e conto, aí eu posso adicionar também quadrinho, e aí aqui eu crio, né? E também eu posso vir aqui em editar propriedade, tá vendo que aqui aparece todas as opções que estão disponíveis? Eu posso vir aqui em adicionar, aí você cria uma nova opção, como por exemplo, novela. Pronto, e aí aqui você pode também editar a ordem que eles aparecem.
E é isso, pronto, essa primeira tá criada. E aí aqui você consegue mexer também igual no Excel, você consegue deixar ele mais curtinho. Como aqui o tipo é uma palavrinha mais pequena, você não precisa deixar tanto espaço. Aí você junta mais pra cá. A segunda coluna é bem mais simples, é o nome do livro. Essa aqui você deixa como texto mesmo, e aí você adiciona o livro, o nome do livro, sei lá, o livro que eu tô lendo agora, Amor, Teoricamente. Agora vamos lá. Cliquei aqui em adicionar nova coluna. Eu coloco aqui o gênero do livro. Então eu vou botar aqui gênero, tipo. Esse vai ser um multi-select porque um livro ele pode ter mais de um gênero. Então eu quero poder selecionar mais de uma coisa para colocar nesse lugar. Então, pronto, tá criado aqui gênero e você vai adicionando romance, fantasia, distopia, ficção científica. Todos podem estar selecionados, por isso que ele é um multi-select. Quando eu seleciono um, o outro não some. Então, da mesma forma, você pode ir criando assim, de acordo com que você vai adicionando o livro, você vai adicionando os gêneros, ou se você já quiser adicionar, assim que você cria, tudo bem. Aí você pode vir aqui em editar propriedade. Do mesmo jeito, tem aqui as opções que eu já criei, você pode vir aqui e adicionar novas opções. Amor, teoricamente, eu coloco como romance e eu crio também para ele, para esses livros de romance contemporâneos, né, que são escritos hoje, eu crio um romance contemporâneo. E deixo essas duas coisas selecionadas para um livro do tipo de Amor, teoricamente. Aí agora eu coloco o autor. Autor, eu também deixo um multi-select, porque um livro ele pode também ter mais de um autor, embora não seja comum. E aí eu coloco o nome do autor. Isso aqui eu vou sempre criando de acordo com o livro que eu tô lendo. Eu adiciono o livro, adiciono o autor. Então aqui a gente pode também trazer um pouquinho mais pra cá. Isso vai depender aí do tamanho dos nomes dos livros que você tá lendo. Bota mais pra cá também. Pronto. Sim, uma coisa importante de eu dizer, né? Por que que eu crio esses select, multi-select, né? Selecione múltiplos? Porque eu gosto de deixar tudo coloridinho. Se eu quisesse vir aqui e só fazer uma tabela normal e escrever romance contemporâneo, tudo bem. Mas eu gosto de ver as coisas coloridinhas, bonitinhas, então por isso que eu crio essas colunas como um selecione ou um selecione múltiplo. Aí agora eu coloco aqui a editora. Editora eu coloco um selecione, porque normalmente vai ser uma editora só que publicou o livro, então você pode selecionar só uma coisa. Quem publicou Amor, teoricamente, aqui no Brasil foi a Arqueiro. Próxima é uma de quantidade de páginas. Então, páginas. Esse eu coloco o tipo número. E aí aqui você coloca a quantidade de páginas que tem o livro. Amor, teoricamente, tem 368 páginas. Essa quantidade de páginas eu olho sempre da informação da Amazon, porque eu leio muitos e-books, né? Então eu pego sempre as informações da Amazon, o que tiver constando lá é o que eu coloco aqui, porque às vezes tem, por exemplo, no Scoob, às vezes a quantidade de páginas é diferente do que está informando na Amazon, e aí eu sempre ficava nisso. E aí eu padronizei que eu sempre pego as informações do que tá na Amazon. Então aqui, quantidade de páginas, aí a gente pode aqui apertar um pouquinho, editora, página a gente deixa pequenininho, porque, né, é só esse númerozinho aqui. Agora eu vou colocar aqui o país, que é a nacionalidade do autor. Esse eu coloco também um selecionar múltiplo, porque muitas vezes o autor, por exemplo, nasceu na China, mas mora nos Estados Unidos. Nasceu em tal lugar, mas mora em tal lugar. E aí ele tem meio que uma dupla nacionalidade e eu gosto de ter essas duas informações. Então, eu deixo um multi-select também. E aí, no caso da Ali Hazelwood, ela é dos Estados Unidos mesmo. Então, aí aqui também você vai criando, de acordo com o que você vai adicionando os livros, você vai botando o nome dos países. Esse também dá pra ser menorzinho. Agora, eu coloco aqui a nota. A nota, eu coloco as estrelinhas mesmo, né? E aí, por isso, eu edito aqui, vou deixar um multi-select. E aqui,
que que acontece? Eu adicionei essas estrelinhas pelo celular, que tem como você colocar o emoji. E aí eu criei as categorias assim. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir essa página aqui no celular. Eu abri a página que eu tô criando aqui no celular. E aí aqui nessas opções que tá aqui no computador, eu vou vir aqui nos meus emojis do teclado e vou criar as opções com a estrelinha. Estão vendo? Eu coloco aqui uma estrela, 2 estrelas, ó, já tá aparecendo aqui no computador. 3 estrelas, a sincronização é rapidinho. 1, 2, 3, 4 estrelas, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. E aí quando eu quero dar meia, não tem como eu colocar meia estrela, e aí o que eu fiz aqui foi que eu criei um 5. Então quando eu quero dar meia estrela, por exemplo, 1,5, 2,5, o que eu faço é isso aqui, ó. Pronto, aqui estão todas as minhas estrelas criadas. Eu boto, por exemplo, o 3 e o 5 depois. Foi a forma que eu encontrei de dar as minhas notas, porque eu gosto de deixar a estrelinha. Eu poderia só escrever um número, mas eu acho chato. Então eu fiz assim. Agora, outra coisa que eu adiciono é o inglês, porque eu faço leitura de livros em inglês também, e aí eu gosto de ter esse controle para eu saber se o livro que eu li foi em inglês ou não. Aqui é um tipo diferente. Eu coloco esse aqui, que é checkbox. Olha aí como vai aparecer. Vai aparecer uma caixinha. E aí os livros que forem em inglês eu vou e marco, e os livros que não foram em inglês eu não marco nada. Agora eu vou adicionar aqui a ordem, que é o quê? É a ordem que eu terminei ele. Então é um select também. E aí aqui eu vou ir criando de acordo com o que eu vou terminando. Supondo que Amor Teoricamente fosse o primeiro livro que eu terminei em 2024. Aí eu vou aqui e digito 1. Pronto. Criar. Ele foi o primeiro livro que eu terminei. E aí aqui também pode ser bem pequenininho. E aí eu vou criando de acordo com, por exemplo, aqui seria o livro 2. Livro 3. E assim vai. E também do mesmo jeito, eu poderia colocar um número sem criar um select. Podia ser só um texto ou um número mesmo. Mas eu gosto de ficar colorido. Então eu crio como se fosse um selecionar. Aí agora o formato, que vai ser também um select. E aí o formato físico, eu só leio de 2 formas, né, gente? Físico e e-book. Se você lê audiobook, você pode botar audiobook também. Eu só leio como físico e e-book, então só vão ter essas 2 coisas. Mas é justamente para eu saber qual foi o formato que eu li. Aí depois eu coloco aqui origem. O que é essa origem? A origem eu coloco também como um select. Tem muitos e-books que eu pego de graça na Amazon, então eu gosto de saber se foi de graça, se eu comprei. Então eu crio aqui geralmente Kindle Unlimited, estante, que é de livro físico mesmo, que os livros físicos que eu tenho são livros que eu comprei, então uma coisa já exclui a outra. Então, se tá na minha estante é um livro físico que tá aqui. Comprei é porque é um e-book que eu comprei. E aí tem o emprestado, se for um livro que eu peguei emprestado de alguém. E aí tem o gratuito, então essa é a origem. Amor Teoricamente não foi no Kindle Unlimited. E também eu não estou lendo em físico. Ele foi em e-book e eu comprei ele, o e-book. E agora eu coloco aqui no finalzinho o ano de publicação. Que às vezes não é o ano que vem escrito lá no livro. Eu vou buscar aqui realmente o ano em que o livro foi publicado, não no Brasil, o ano da primeira publicação dele. Porque um livro como, por exemplo, 1984, A Revolução dos Bichos, esses clássicos, assim, eles são constantemente republicados. E aí eu vou atrás do ano em que ele foi publicado pela primeira vez e coloco aqui. Amor Teoricamente é um livro recente que foi publicado agora em 2023. Mas eu sempre pesquiso no Google mesmo para saber qual foi o ano de primeira publicação do livro. Então aqui eu aperto tudo para ficar bem pertinho. Pronto, gente, ó, categorias criadas. Então agora o legal é você ir lendo e adicionando livros, né? E o que é que eu faço também? Eu coloco um ícone, adiciono uma capa
Então aqui tá aleatório, né? Mas geralmente eu faço um upload de alguma coisa aqui pra ficar de capa. Isso aqui é só de demonstração, mas você pode botar aqui o que você quiser. E aí agora é só você brincar com isso daqui, você ir mexendo, né? Ver o que melhor funciona pra você. Você pode não se importar com... Ó, aqui você coloca ela na página toda, aqui não, aqui você tem como mudar a letra, né? Tem como fazer várias coisas aqui. Você diminui aqui o texto, ele fica pequenininho. Então você pode brincar com isso daqui, gente, fazer muitas coisas. Além disso, aqui em cima, quando você clica em adicionar, você pode adicionar uma outra forma de ver esses seus dados. Se você clica aqui em galeria, ele vai abrir desse jeito, tá vendo? Eu não gosto, né? Gosto só aqui da tabela mesmo. E aí, você vai adicionando. Aqui cria um outro livro aqui. A Revolução é um... Aí aqui, vou colocar clássico. Criei um novo negócio. É do George Orwell, editora. Eu tenho aqui da Antofágica. Aí você vê quantas páginas, o autor é de onde, qual a nota que você dá. Foi em inglês? Não, foi o segundo livro que eu terminei, eu li ele em físico, eu tinha ele na minha estante, ele foi publicado pela primeira vez em 1900 e bolinha. E é isso, e aí assim você vai preenchendo a sua tabela. Aí por que eu acho tão interessante isso daqui? Porque eu não uso ela só pra ter apenas os livros que eu li. Eu vou mostrar pra vocês agora o jeito mais fácil depois que você fez essa tabela pela primeira vez, vamos lá, você fez essa tabela pela primeira vez, tá tudo certo, você tem todos os livros que você leu, só que aí o que é o pulo do gato? Você pegou e adicionou também nela os livros que você tem na sua estante, os seus e-books, é tipo um controle de todos os livros que você tem. Eu uso pra isso também, então eu vou mostrar aqui a minha de 2023. Ó, aqui são os livros que eu já li, certo? Tá vendo aqui que tá com nota, tá com aqui a ordem que eu terminei ele. Mas o que é legal? Eu adiciono aqui nessa tabela também os livros que eu ainda não li. Então eu tenho aqui praticamente todos os livros que eu tenho. E-books, livros físicos, tá tudo aqui. Tudo. E aí, eu não coloco aqui do lado se é livro, se é nada, porque eu gosto de deixar essa primeira parte em branco. Eu coloco só os que são contos, justamente também para ficar mais fácil essa visualização dos livros que eu ainda não li. Então, aqui são os livros que eu estou lendo, eu deixo esses 4 aqui, perto já dos lidos. E aqui embaixo são os livros não lidos. E aí, o que acontece? Ó, eu não vou precisar fazer uma tabela nova dessa no ano que vem. Aquela tabela que eu fiz foi só para demonstrar para vocês. O que eu vou fazer? Quando for iniciar 2024, eu vou vir aqui, 2023, eu vou duplicar essa tabela. Demora um pouquinho porque ela é uma tabela bem grande. Pronto, tá duplicada. Vou abrir essa que tá duplicada. E aí agora, gente, é a mágica. É a mágica. Eu vou tirar isso aqui. Vou colocar 2024, vou mudar também a capa, tal, né, mas isso é depois. Vou excluir todos esses livros que eu já li. Aqui eu tô fazendo só pra demonstrar pra vocês, né, ano que vem eu vou fazer mesmo, pra valer. Excluir tudo isso aqui, até os livros ali que eu tava lendo. Olha que coisa linda, sobrou só os livros não lidos. E aí, o que eu faço no ano que vem? Ah, vou ler agora Cytonic, que é o terceiro livro de Skyward. Aí eu subo ele pra cá, consigo mexer assim, né? Segurando aqui nesses 6 pontinhos, eu consigo mexer a linha inteira sem dificuldade nenhuma. E clicando aqui também eu consigo editar. Aqui no maisinho eu adiciono uma linha. Aí, beleza. Vou começar a ler Cytonic. Subo ele pra cá, pronto. Terminei de ler. Aqui, gente, tá sem o país porque eu não consegui ainda adicionar de todo mundo. Isso é uma coisa que eu adicionei recentemente. O país da onde é o autor. Aí, tô lendo Cytonic. Pronto, terminei. É um livro. O autor, ele é dos Estados Unidos. Dei 5 estrelas. E foi o primeiro livro que eu terminei. Aqui já tá criado, gente, todos os números, porque justamente eu importei a tabela, né? Então,
eu não preciso fazer aquilo que eu mostrei pra vocês, criar a tabela do zero. Eu criei ela uma vez, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu criei ela uma vez em 2021, fui adicionando os livros que eu não tinha lido ainda, e aí, depois disso, eu só dupliquei ela. E aí fui utilizando a mesma tabela todos os anos. E aí você não precisa se preocupar em fazer uma nova tabela, você só vai atualizando ela. E aí aqui é interessante até mostrar pra vocês, ó, em 2021 eu tinha bem menos coisas, ó. Era só olha como eu marcava. Livro lido era um checkboxzinho. Aí eu tinha o tipo, o nome, gênero, autor, a editora, a quantidade de páginas, as estrelas e a ordem em que eu terminei. E aqui ainda eu marcava a ordem, ó, como número mesmo. Nem era aquele selectzinho. Como eu disse pra vocês, eu fui adicionando coisas de acordo com o que eu fui vendo de outras pessoas, como que eles faziam, ou então pensei, seria interessante saber de que país que o autor é. E aí eu fui e adicionei isso também. Essa aqui é de 2022. Outra coisa já diferente aqui, eu colocava junto com o tipo a ordem que eu terminei o livro. Ó. Aqui eu já adicionei se é um livro que eu li em inglês ou em português. Mas também, olha, bem pouca coisa. Aí o de 2023 foi onde eu... Foi onde eu me empolguei. Aí olha só, gente, o tanto de coisa a mais que tem aqui. Eu adicionei muita coisa. Ano de publicação, origem, formato, essa parte aqui do país. Então, fui personalizando a página do jeito que foi ficando mais interessante pra mim. E aí, gente, gostaram de conhecer um pouquinho mais do Notion e ver como que pode ser construída uma página de livros lidos dentro desse aplicativo, dentro desse site? No celular, ele também é muito fácil de mexer, assim, eu faço diversas coisas pelo celular. Ele é um aplicativo muito bom, inclusive para controle de conteúdo também eu adoro. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo de como que eu faço para organizar meu controle de produção de conteúdo por aqui. E também posso dar dicas de como usar ele pra vida acadêmica, né? Eu uso muito pra controle de coisas que eu tô fazendo no meu mestrado, meus estudos. Eu uso muito o Notion pra fazer resumos de artigo, resumos de coisas que eu tô lendo, que eu tô estudando. Eu acho que essas funcionalidades dele são muito legais para você deixar o texto mais chamativo, e aí o cérebro ele consegue ir pegando as coisas muito mais fácil do que você só fazer, por exemplo, um Word. Eu acho que o Word hoje para mim, ele deixou de ser tão útil quando o assunto é estudo. Eu uso o Word mais quando eu vou fazer uma coisa acadêmica mesmo, escrever um texto. Mas quando eu quero estudar, quando eu tô querendo aprender, eu acho que o Notion é muito mais útil. Demora um pouquinho até você pegar o jeito para poder fazer tudo que você precisa nele. Mas depois que você aprende a mexer, pelo menos nas coisas mais básicas, muito bom, gente, muito bom mesmo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda sexta-feira, 6h30 da tarde. E é isso, até a próxima!